Videoaula de Teoria Geral da Administração, dando continuidade ao processo administrativo com as últimas duas funções, direção e controle. Relembrando que o processo administrativo é uma sequência de funções que se sucedem. Aliás, todo o processo é uma sequência de funções que se sucedem. É uma maneira sistemática de realizar tarefas. Então, nós temos que os processos administrativos, a eles damos o entendimento do conjunto de sequências das funções administrativas. Nós temos aqui as funções do administrador, consequentemente as funções administrativas, que são planejamento, organização, direção e controle. Essas 4 etapas formam o processo administrativo, o todo. E na videoaula anterior nós vimos planejamento e organização mais a fundo. Hoje veremos direção e controle. Então, direção. Direção significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções. Que instruções? As instruções sobre como executar esses planos para o atingimento dos objetivos da organização. A direção é o processo de influenciar, processo de orientar as atividades que estão relacionadas com as tarefas dos diversos membros da equipe ou da organização como um todo. É você colocar em marcha aquilo que foi planejado. A direção está relacionada com a ação, com o colocar em marcha, e tem muito a ver com as pessoas, porque são as pessoas que vão desempenhar esse papel, que vão executar as tarefas rumo ao atingimento dos objetivos. As pessoas precisam ser aplicadas em seus cargos e funções, precisam ser treinadas para a execução, guiadas, conduzidas e motivadas para elas alcançarem os resultados que delas se esperam. Para dirigir os subordinados, o administrador, em qualquer nível que esteja na organização, ele precisa se comunicar, liderar e motivar. Que outra maneira de você conduzir os seus subordinados que não essa? Se comunicando, liderando e motivando. Quanto à motivação, em seu sentido original, a palavra indica o processo pelo qual o comportamento humano é incentivado, estimulado ou ainda energizado por algum tipo de motivo ou razão. O comportamento humano sempre é motivado, sempre há um motor funcionando que movimenta o comportamento humano. O estudo da motivação busca entender quais são as forças que movem as pessoas nas diferentes dimensões do comportamento. Pensamento, ação e palavras, o que faz nosso motor funcionar. No campo da administração, o estudo da motivação tenta explicar as forças ou os motivos que influenciam o desempenho das pessoas em situações de trabalho. Uma vez que o desempenho das pessoas no trabalho depende em parte da sua motivação e o desempenho da organização depende do desempenho das pessoas. A compreensão desse processo é de grande interesse na administração das organizações. Temos aqui que motivação é a predisposição individual para exercer esforços que busquem o alcance de metas organizacionais, condicionada pela capacidade de esses esforços satisfazerem simultaneamente alguma necessidade individual. Então, é importante que esses esforços também preencham uma necessidade individual. Liderança. A pessoa que desempenha o papel de líder influencia o comportamento de um ou mais liderados. A capacidade de liderar está intimamente ligada com o processo da motivação. Isso em uma situação de mútua dependência entre líder e liderados. O líder precisa dos liderados para realizar metas e vice-versa. Só há liderança quando há liderados que seguem o líder ou aceitam sua influência por algum motivo. Temos aqui que liderança é o processo social de dirigir e influenciar o comportamento dos membros da organização.
levando-os à realização de determinados objetivos. Em todas as definições de liderança, ela é definida como uma relação de influência. E nós temos aqui esses 3 elementos importantes: pessoas, poder e influência. Por quê? Porque líderes são aqueles que, em um grupo, ocupam uma posição de poder e que têm condições de influenciar de forma determinante todas as decisões de caráter estratégico. O poder é exercido ativamente e encontra legitimação na correspondência com as expectativas das pessoas ou do grupo. Por isso temos aqui pessoas, poder e influência. Líder, recapitulando, líderes são aqueles que ocupam a posição de poder e influenciam as pessoas para o atingimento dos seus objetivos. Trabalho em equipe. Num trabalho em equipe, é muito importante a figura do líder para manter essa equipe coesa, unida e extrair de cada um dos membros dessa equipe o seu potencial, fazendo também, procurando a interação entre eles. Porque em uma equipe as pessoas não trabalham cada qual na sua atividade, um complementa o outro. Esse é o sentido da equipe. São várias pessoas trabalhando com um objetivo comum, sendo que um complementa a necessidade do outro. Um entra onde o outro não pode alcançar. É bom relembrarmos que em toda hierarquia, em qualquer nível, melhor dizendo, em qualquer nível hierárquico, nós temos a função direção. É exercida a função direção em qualquer um dos níveis hierárquicos, seja no nível de diretores, de gerentes, supervisores, funcionários. Em todos esses níveis nós precisamos exercer essa função. É necessário que se exerça, porque você vai ter liderados. Então, os níveis de direção. Como dissemos, em qualquer uma das posições, existe a necessidade de direção. Nos níveis da organização institucional, intermediário ou tático e o operacional. No nível institucional, o nível de direção se dá no cargo de direção, o topo da pirâmide. Os cargos envolvidos são diretores e autoexecutivos. E a abrangência desta direção é a empresa toda, uma vez que o institucional se ocupa de toda a empresa ou áreas da empresa. No nível intermediário, o nível de direção ocorre com a gerência. Os cargos envolvidos são gerentes e pessoal do meio de campo. A abrangência é cada departamento ou cada unidade da empresa. No nível operacional, o nível de direção é o de supervisão. Os cargos envolvidos são supervisores e encarregados e cada grupo de pessoas, a abrangência para cada grupo de pessoas ou tarefas. Bem, chegamos então a controle, que é a última função do processo administrativo, a 4ª função. Não bem última porque nós não finalizamos, vocês verão ao final que esse é um processo cíclico. Do controle retornamos ao planejamento, mas é a 4ª função administrativa. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos que foram previamente estabelecidos. Sendo assim, a essência do controle reside na verificação se a atividade que está sendo controlada está ou não alcançando os objetivos e os resultados desejados. Quais são as fases do controle? É cíclica também, como vocês podem ver. Nós temos o estabelecimento de padrões, estabelece-se quais os padrões que serão seguidos, depois observa-se o desempenho, compara-se o desempenho alcançado com o padrão
que foi estabelecido anteriormente e, se necessário, toma-se ação corretiva, no sentido de estabelecer novos padrões, observar o desempenho, comparar esse desempenho e tomar ou não novas ações corretivas. De qualquer forma, voltamos a estabelecer padrões. Para controlar, é preciso saber o que deve ser controlado. A definição e o conhecimento de padrões de controle permitem avaliar de forma eficaz o desempenho e tomar decisões corretas. Então, é preciso definir e conhecer os padrões que serão controlados. Esses padrões de controle são extraídos diretamente dos objetivos, que são os resultados esperados, das atividades que devem ser realizadas e dos planos de aplicação dos recursos. Assim, por exemplo, se você se compromete com a entrega de um produto com determinadas especificações de qualidade até tal dia, consumindo não mais que R$1, é uma hipótese, esses dados são seus padrões de controle. Você vai controlar a data e esse valor. Esses padrões de controle eles são registrados em ferramentas de planejamento como cronogramas, orçamentos, planilhas de recursos, especificações de qualidade e entre outros. Aqui nós temos os tipos de padrões: padrões de quantidade, ou seja, volume de produção, níveis de estoque, número de horas trabalhadas, padrões de qualidade, que pode ser o controle da qualidade do produto, as especificações do produto, o controle de qualidade de matéria-prima. Temos também os padrões padrão de tempo, tempo padrão de produção, tempo médio de estocagem, padrões de rendimento, ou ainda padrões de custo, que é o custo da produção, custo de estocagem, custo padrão, custo da mão de obra, né? Custo dos insumos. Isso tudo tem que ter um controle e tem que ser estabelecido um padrão para isso. Nós temos aqui que o controle é para assegurar o alcance dos objetivos, né? Então, nós temos a formulação dos objetivos, o estabelecimento de padrões. Você formula os objetivos, primeiramente. Aí estabelece os padrões que você vai controlar. Faz a mensuração do desempenho. Compara o desempenho com os padrões que foram estabelecidos. E toma as ações corretivas caso sejam necessários. E sendo necessários, você ajusta os padrões e volta para o estabelecimento de novos padrões e ajusta o desempenho e retorna para essa mensuração do desempenho. O planejamento como um todo, ou seja, essas funções, as 4 funções, e ainda o planejamento especificamente, ele não deve ser engessado. Vocês estão vendo por aqui, e pela direção, pela organização vista anteriormente, que é um processo cíclico e vai sendo corrigido ao longo do caminho. Corrigido ou refeito, ou reestruturado, restabelecido com novos padrões, ou novos produtos ou serviços, ou novas técnicas de produção ou prestação de serviços. O importante é nós sabermos que o planejamento não é um processo engessado. Você planejou, você tem um plano e tem que seguir aquele plano engessado. Não, ele deve ser controlado durante todo o tempo, porque se for necessário, ajusta-se os padrões, ajusta-se os desempenhos e se refaz, inclusive quanto aos objetivos. Ou seja, você tem um planejamento, algo para seguir, uma rota, mas ela não deve ser engessada. Até porque nós trabalhamos com o mercado é dinâmico, é muito mutável. Nós precisamos ser ágeis, flexíveis e enxergarmos as mudanças que forem necessárias para a continuidade da organização. Bom, quais são os níveis de controle, né? Eu já disse a vocês que o processo de controle aplica-se a toda a organização. Todos os aspectos do desempenho de uma organização, todos os aspectos do desempenho devem ser monitoradas e avaliadas, segundo objetivos e critérios diferentes. Em cada um dos 3 níveis hierárquicos principais, estratégico, administrativo,
ou tático, ou intermediário ainda, né? E operacional. Agora, devem ser monitorados e avaliados. E os critérios estabelecidos em cada um desses níveis, repito, são diferentes em cada um dos níveis. Então, temos que o controle no estratégico é genérico, porque ele é para toda a organização. É sintético e é abrangente, né? Porque é para toda. Você olha aquilo como um todo, o resultado, o controle como um todo. A extensão do tempo é de longo prazo, é um horizonte de longo prazo. Logo, dizemos que é macro-orientado, porque ele aborda a empresa como uma totalidade. Já no nível tático ou intermediário, o conteúdo é menos genérico e mais detalhado, porque ele aborda cada unidade da empresa separadamente. Por isso, é menos genérico e mais detalhado. A extensão do tempo é de médio prazo. Já no nível operacional, o conteúdo é sim detalhado, específico e bem analítico, porque trabalha com um horizonte de curto prazo. Dizemos que é um amplitude, ele é micro-orientado, porque ele aborda cada tarefa ou operação apenas, porque o operacional cuida daquela tarefa do dia a dia, por isso o horizonte de tempo é de curto prazo. Então, você está vendo que os critérios e abordagem é diferente para cada um dos níveis. Existe o controle em cada um deles? Sim, existe. Porém, a abordagem é diferente. Assim como no planejamento, na organização, também são diferentes. Vai depender do nível. Aí, quais são as formas de controle? As formas de controle que nós temos. Preventivo, simultâneo e posterior. O que é o preventivo? É aquele que antecipa os problemas, né? Um controle preventivo. Lembrando, gente, que o controle não é uma forma de fiscalização, mas é uma forma de monitoramento para acompanhar o desempenho da organização, certo? Não é fiscalização, é acompanhamento do desempenho. E nessa forma de controle preventiva, ela antecipa os problemas. De que forma? O foco é nos insumos. Relembrando o que são insumos. São cada um dos materiais que são fundamentais para o desenvolvimento ou para a produção de algo. Matéria-prima, força de trabalho, consumo de energia, equipamentos, mão de obra, entre outros. Então, insumos é cada um dos materiais que são fundamentais para você desenvolver aquela tarefa, para produzir algo, para prestar um serviço. Já na forma de controle simultânea, o foco é nos processos, é na forma, na sistematização dos processos, né? Na forma de se trabalhar, digamos assim, porque corrige os problemas à medida que eles ocorrem. E na forma de controle posterior, corrige seus problemas depois que ocorrem. O foco é nos resultados. E isso fica um pouco mais trabalhoso, onera muito para a empresa, porque depois de feito você vai ver um resultado que foi negativo, que não está de acordo com o que foi planejado. Então, o ideal é você se prevenir ou fazer simultaneamente, né? Controlar simultaneamente. Controle como ferramenta. Para controlar, é preciso saber o que deve ser controlado, né? A definição e o conhecimento dos padrões que nós falamos anteriormente permitem avaliar de forma eficaz o desempenho e tomar as decisões corretas. Os padrões de controle são extraídos diretamente dos objetivos, que são os resultados esperados, as atividades que devem ser realizadas, os planos de aplicação de recursos. Podemos ter isso tudo como padrões de controle. É visto como uma ferramenta, ou melhor, como um componente do corpo organizacional, que busca assegurar a cooperação entre seus membros e direcionar a empresa para a correta adaptação diante do meio, atendendo às suas necessidades de sobrevivência. Então, eu repito, o controle não é uma forma de fiscalização, né? É um acompanhamento
das atividades da empresa. Bem, não existe início ou fim como mostra a figura. Não existe nesse processo um início ou um fim, porque uma vez feito o controle, você avalia o alcance dos objetivos e fornece informações que servirão de base a novos processos do planejamento. Você avalia os objetivos alcançados e esses objetivos alcançados vão servir de base para novo processo de planejamento. Então, deste controle, você volta para o planejamento, porque você define objetivos que permitem comparar o desempenho real com o desejado. Do planejamento, face todo o ciclo, volta ao controle. E assim estamos sempre em continuidade com esse processo administrativo. Muito bem, aqui está a fonte de onde foram extraídas essas informações e vocês possuem para estudo. E encerramos aqui, então, com o processo administrativo. Muito obrigada pela atenção de todos.